Olá, galera, eu sou o Ender, esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Filme Cena de hoje vamos falar do filme Super Mario Bros. A animação que traz de volta os nossos personagens Mario e Luigi. Dia 6 de abril foi lançado nos cinemas o filme em animação do Super Mario, trazendo a animação de todo aquele universo que nós já conhecemos nos games. E sobre o trailer, a sinopse, todas as informações dos personagens, dos atores envolvidos, eu já fiz um vídeo falando, comentando esse trailer, que eu vou deixar aqui pra ti poder assistir. Aí depois que tu assistiu o trailer, que tu assistiu o filme, aí tu volta aqui porque a gente vai conversar junto e comentar sobre o filme e falar de todos os acontecimentos, tá? Mas antes disso, aproveita para te inscrever nas minhas redes sociais que temos aqui. O TikTok, o Instagram, o Quai, os shorts do YouTube, assiste aí que isso me ajuda bastante e te inscreve no canal porque eu tô te esperando para trazer cada vez mais vídeos e a gente poder conversar assim, ó, comentar juntinho como a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Aqui embaixo tem o link de uma outra plataforma que a gente tá montando para trazer outros conteúdos além daqueles que a gente traz aqui pro canal, que é para te poder estar mais pertinho de mim. Então se estiver aqui nessa lista de espera, tu vai ser um dos primeiros a participar dessa comunidade Producena, tá legal? Então, falando do que trata este filme Super Mario Bros. Este é um filme de fantasia, de aventura inspirado no jogo Super Mario Bros. Mas diferente do filme que a gente falou essa semana, que também é o filme Super Mario, que foi lançado em 1993, há 30 anos atrás, que é uma live action da história do Super Mario, que na verdade é mais inspirada no Super Mario do que um filme sobre o Mario. Este filme aqui sim é um filme que mostra o universo inteiro do Mario como nós conhecemos, com personagens, com os elementos, com toda a construção dos cenários, das fases, enfim, ele traz muitas coisas. Ele não é só inspirado, mas ele retrata o Mario como nós conhecemos dentro de um filme, de uma história que começa e que tem um fim, né? Não é um filme que tem uma continuação, ele é feito para ser um só, mas sinceramente se tivesse uma continuação ou do tipo assim uma série trazendo cada temporada ali uma fase do Mario, seria muito legal também. Eu acho que muitos concordariam. Inclusive o Sonic teve um seriado que expandia esse mundo do Sonic, mostrando melhor os personagens, enfim, e que se tivesse do Mario também seria muito interessante. Falando dos irmãos Mario e Luigi, um detalhe a ser pontuado aqui também, que a gente fala Super Mario Bros. O que é Bros? Bros em inglês significa manos, irmãos, então é como se a gente estivesse dizendo os super irmãos Mario e Luigi, que a gente sempre repetiu esse nome, mas não entendia que a gente estava dizendo, se referindo a eles como os irmãos Marios, né? Que eles são na verdade irmãos gêmeos, cujo o irmão mais velho ali é o Mario e o mais novo, né, não sei quanto tempo mais novo, é o Luigi, que é um pouco diferente, ele é mais alto, mais magricelo e usa verde ao invés de vermelho. E a história nos diz que eles moravam então no Brooklyn e eram encanadores profissionais, né, entendiam tudo de encanamento, aquela coisa toda, e que no meio do esgoto eles acabaram encontrando uma passagem que levou eles para o mundo dos cogumelos e que é lá que eles vivem, né, nas histórias do Mario, dos jogos do Mario, eles vivem lá no mundo dos cogumelos e essa história, né, os jogos vão se abrindo em torno disso. Mas um detalhe que eu não tinha percebido até assistir o filme é que na verdade eles são italianos. Quando começa o jogo, tá naquele menu e ele grita assim, Mario! Eu achava que era só um jeito diferente de falar Mario, mas na verdade é um sotaque italiano. E no filme agora a gente vê que na família do Mario, todos ali tem um bigodinho, e o bigodinho é por isso, né, para retratar os italianos, que são mais finos, são assim, falam diferente, tem essa característica, né? E ali todos comem massa, macarrão, né, que é uma comida típica de lá, que a gente olha para Itália e pensa, eles comem massa e pizza. E ali todo mundo come pizza, com cogumelo e tal. E eu senti, por isso que eles falam Mamma Mia e tal, tem algumas vezes que eles repetem isso e que deixou bem marcado essa cultura italiana deles que eu nunca tinha percebido. Um detalhe legal aí que compõe o nosso personagem Mario e o Luigi também, que eu nunca tinha percebido. E o dublador do Mario, né, como eu falei no trailer cena, é o Chris Pratt, e que eles usaram o dublador que fala em português, que normalmente dubla o Chris Pratt, eles usaram para dublar o Mario aqui também. Então a gente consegue fazer a referência do Chris Pratt por trás, né, mesmo que não seja a voz original dele, por trás do Mario. Só que, sinceramente, para quem assistiu o filme que eu trouxe essa semana do Mario Bros de 1993,
a voz de quem dubla aqui em português o Mario é uma voz muito parecida com o guri de Uruguaiana, né? E o personagem, né, a pessoa mesmo, física, o ator, ficou muito parecido com o guri de Uruguaiana. E eu acho que depois que eu vi o Mario com a voz do guri de Uruguaiana, não tem mais como ver o guri sem ser o Mario e ver o Mario sem a voz do guri de Uruguaiana, né? Eu acho que cairia muito bem. Mas tudo bem, é porque eles trouxeram uma visão um pouco mais infantil, mais adolescente, um pouco também, enfim, pegando mais as crianças, né? Aquelas pessoas que ainda assim estão começando a entrar no mundo dos jogos e que querem mergulhar no universo do Mario, né? Então é uma coisinha que se eu colocasse uma voz de um senhor assim, meio idoso, meio velhinho, sei lá, ia ficar um pouco estranho, até mesmo que a voz do Luigi, e os dois são retratados como se fossem adolescentes. Ficou na verdade um pouquinho estranho, um pouco confuso ao meu ver, porque eu pensei, tá, eles são dois senhores de bigode que estão trabalhando como encanadores, só que depois eles chegam em casa e tu vê, poxa, tem o pai dele. Ele tem um pai que é mais velho, só que tu não olha pra ele como sendo um guri, tu olha como se fosse um senhor, o senhor Mario. Então o senhor Mario é filho, que numa estatura de adolescente, de um senhor que, acho que não fala o nome dele ali também, e que só é mais alto, mas parece que todo mundo é meio velhinho por causa do bigode, não sei, fiquei meio confuso. Então ele é um adolescente, mas né, os dois são adolescentes com bigode, e que eu sempre achei que ele fosse mais velho, e nesse filme ele foi retratado mais como um adolescente. Mas enfim, legal, é interessante de ver isso aí, porque cria identificação com o público a partir disso também. E enquanto o Mario, ele flutua e passeia por todo o nosso universo lá dos cogumelos, o Luigi, né, acaba ficando preso o filme inteiro até a parte final lá, onde ele é liberto e faz a função dele, né? Ele não fica parado, ele é útil, né? Junto com os dois, né? Os Mario e o Luigi, eles funcionam melhor juntos, e que é o que acontece nos jogos, né? Pelo menos no Super Mario World, que é o mais famoso que nós temos, é o Mario que passa por toda aquela função toda, todas as fases, e a gente não vê o Luigi, né? Como eu falei no filme anterior do Mario, o antigo, eu nunca tive o Nintendo, né? Então eu não sei a possibilidade de jogar com o Luigi ou com o Mario, mas eu acho que, enfim, o Mario que passa por todas as fases, né? E o Luigi realmente fica preso até o final, onde ele pode fazer algumas coisinhas lá. E a Princesa Peach tem todo um destaque nessa nossa história, porque afinal ela é a princesa, a rainha de todo aquele universo, que por mais que tenha outras regiões, outros reinos ali, como a gente sabe, da área dos macacos também, ela é muito conhecida, e ela que acaba trazendo, não só para o personagem, mas para a gente que assiste também, apresentando cada uma dessas nuances, desses personagens, desses elementos, dos canos, de toda a dinâmica daquele mundo, das plataformas que vão e vêm, toda aquela característica do jogo que a gente já conhece. Ela que coloca então o Mario em todas as fases que, digamos, que a gente enxergaria ele passando nos jogos. Ah, então agora tu vai passar por um desafio aqui, agora a gente vai em outro lugar, que hora a gente vai nesse outro, agora a gente vai lá no Reino dos Macacos. Então ela vai colocando o Mario em situações em que pode apresentar todos os elementos que nós já conhecemos dos jogos, né? Inclusive ali os cogumelinhos que ele come, fica mais fortezinho e tal, e aí ele pula e consegue fazer mais algumas coisas. Não é só o cogumelo, tem ali a florzinha que ele gospe fogo, enfim, várias formas que o Mario consegue ganhar habilidades, e ela que vai trazendo essas possibilidades, né, para que aconteçam. E ela, na verdade, ela acaba ganhando um destaque tão grande, porque como eu falei no trailer, originalmente, até onde eu sei, né, a princesa é aquela que é resgatada e ela tá lá presa no castelo. E aqui ela não tá presa, ela tá livre e ela tem um domínio, um poder sobre todo o cenário e tudo que acontece, né? Então ela é uma co-protagonista que tem uma grande força, tal qual que quase rouba o protagonismo original do Mario, né? Então o Mario quase fica em segundo plano, mas ele consegue sim, né, ganhar o destaque dele e se sobressair em todo esse universo, porque afinal o universo é dele, né? Por mais que ele não morasse ali, o jogo dele, o filme é dele. E o Rei dos Koopas, né, o nosso tartarugão cheio de espinha, ele não parece mal, não parece. De início a gente vê ele assim, tentando mostrar assim, não, vamos dominar, vamos lá, agora vocês vão ficar presos e tudo mais, eu tenho meu exército dos Goomba, dos bichinhos lá, dos esqueletinhos, dos dinossauros de esqueleto, enfim, todo mundo, mas ele não parece mal, ele não soa mal, até porque, como eu falei, é um filme para ser um pouco mais infantil, mais leve e tal, mais engraçadinho, mais fofinho. Inclusive esse gráfico que eles trazem do filme, essa construção gráfica, ela ficou tão, não é um 3D forçado, é um 3D tão bonitinho, tão fofinho, tão gostoso de assistir, dá vontade de pegar aqueles personagens, né, aqueles elementos todos de tão bonitinhos que são. E ele não parece mal, ele parece fofinho, e por mais que ele faça umas caras de mal assim, ele não é mal.
ele não é mau. Ele simplesmente é um cara que quer casar, ele pensa assim, poxa, eu sinto falta de alguém, preciso casar, e vai ser a princesa, que não tem nada a ver com ele, mas ele quer casar, simplesmente ele é mau porque ele se sente sozinho. É isso aí, né? Então não subestime uma tartaruga que vive sozinha, né? O poder de alguém que quer casar. Enfim. Então, mas ele mesmo assim consegue trazer uma boa força de antagonismo, né? Porque ele tem um domínio sobre uma outra parte do nosso universo, que é uma parte mais obscura, e ele cria, digamos que um peso equivalente, assim, mais equilibrado entre o bem e o mal que nós temos no nosso jogo e no nosso filme, né? Na nossa história atual. E o início do filme ele começa assim como no filme anterior, naquele que eu mostrei, né, do live action, que é meio estranho, mas diferente, que começa com eles no Brooklyn, com a van deles, procurando fazer uma propaganda do trabalho, que são encanadores e tudo mais, dá um problema nos esgotos, e aí eles entram nos esgotos, e dos esgotos eles encontram a passagem até o mundo dos cogumelos, aí eles passam a descobrir todo esse universo, e a partir daí sim, a gente entra no mundo dos Marios, e no mundo que a gente conhece do jogo do Mario, diferente do filme que entra num mundo bem estranho, mas enfim, o início é que nem aquele filme, né, então mantém a mesma ideia de como surge a história do Mario, como o Mario se tornou o Mario que conhecemos. E esse é um universo cheio de fases, né? Diferente daquele outro filme, esse ele traz fases, né? Como eu falei da Princesa Peach, ela traz o Mario em cada fase. Logo que ele chega no reino da princesa, lá os canos, toda a dinâmica de passar por aqui e por ali. Quando ela apresenta o desafio, tá, tu vai comigo para ajudar o teu irmão, só que tu tem que passar por essa sequência aqui. Se tu conseguir chegar até o final, então tu pode ir comigo. Então ele mostra ali o Mario, né, sendo o Mario como nós conhecemos. Quando eles vão lá pro reino dos macacos, lá tem um desafio com o Donkey Kong, que também nos jogos ele é um dos inimigos do Mario. Logo em seguida tem a parte do kart no arco-íris, que é muito legal ali, cada um com seu carrinho passando, e cada dinâmica, o cara joga uma banana pro outro cair e escorregar, e aí segue, pula aqui. É uma parte muito divertida de assistir, mas cada fase, na verdade, a gente emerge e pensa, bah, que legal ver isso acontecendo, o Mario comendo cogumelo, ficou fortinho, fez isso, aquele outro, e passou, e foi indo. É muito divertido mesmo, cada fase que a gente vê, a gente entra junto com o Mario, e parece que a gente tá no jogo junto, né? A gente se diverte como se estivesse jogando. É um mundo rico em detalhes, rico em personagens, porque ele mostra muitos dos personagens que tem nos jogos, porque tem muitos, tem os cogumelinhos, tem os dinossaurinhos, tem isso, tem aquele outro, tem os elementos dos cogumelos que ele come para ficar fortinho, tem, enfim, todos os elementos eles trazem ali, os personagens, faltando só o Yoshi. Poxa vida, onde é que tá o Yoshi? O Yoshi então ele ficou famoso no jogo Super Mario World, que é aquele do Nintendo que a gente conhece e que, né, todo mundo em algum momento viu ou jogou, teve algum acesso. E talvez por isso, como nos outros jogos do Mario não tem o Yoshi, eles não trouxeram o Yoshi. Ele, na verdade, quando o Mario tá chegando, aparece alguns dinossaurinhos, tipo o Yoshi lá no fundo, mas não como parte, né, um amigo, um parceiro do Mario, isso eu senti falta, né? Mas lá no finalzinho, quando a princesa tá para se casar, eles põem um ovinho, que certamente é do Yoshi ali, junto com uma outra caixinha de interrogação, uma do lado da outra. Digamos só para colocar assim, ó, o Yoshi tá aqui, mas eles não usaram assim o Yoshi como pelo menos eu gostaria que ele aparecesse. No final então a princesa Peach vira Frozen, então ela pega ali a florzinha do gelo e fica com um vestido azul, começa a jogar gelo em todo mundo. O Mario vira aquela raposinha que tem no Sonic com o rabinho girando, sai voando, salvando todo mundo. E aí eles pegam a estrela ali, o Mario e o Luigi junto ao mesmo tempo, eles ficam invencíveis, né, porque a estrela te dá o poder de tu passar sem tomar dano, sem morrer em momento algum. E aí eles derrotam o nosso Rei dos Koopas e salvam o mundo e fica todo mundo feliz. E é um filme gostosinho do Mario, que foi maravilhoso, foi muito bom, não foi nada assim de ficar inventando coisa, mas trazer todas aquelas coisas que a gente já conhece, que a gente gosta, que a gente queria ver nesse filme, eles colocaram. Foi um filme muito prazeroso de ver. Infelizmente eu acredito que não vai ter um 2, não vai ter uma sequência, mas o que eles fizeram foram bem feitos, valeu muito a pena assistir, é um filme muito bom. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado, que eu sei que você deixou o teu gostei, teu comentário aqui embaixo. Obrigado também que eu sei que tu já te inscreveu no canal e compartilhou o vídeo, e te vejo no próximo episódio de Producena.